sejam bem-vindos ao nosso canal Noite é Nossa. Eu sou Eduardo Leite e hoje nós vamos falar de quê? Ceticismo. Mas não é qualquer ceticismo não, é o ceticismo filosófico. De certa forma tem a ver com a expressão cético, né, que a gente tem hoje em dia. Só que eles são bem mais complexos, né? Mas antes de começar, né, você sabe, aquele protocolozinho básico que eu tenho que falar. Ativa o sininho, assina o canal, dá uma curtida, é de graça, é nóis, ajuda o canal e é isso aí, conto com vocês, beleza? Espero que ajude, né? Então vamos lá, a gente vai falar justamente de ceticismo, que ele é fundado justamente pelo Pirro, né? Vai estar aparecendo desse lado bem aqui a imagem dele, o Pirro de Élida. Ele vai ser um filósofo que vai chegar a uma concepção de mundo interessante, né? Ele fez parte das expedições militares de Alexandre o Grande, né? Todo mundo já conhece, né? Bota até uma fotinha aqui, ó, do Alexandre o Grande, bem aqui, ó, pra cá, tá aqui, tá bom. Uma fotinha do Alexandre o Grande, né? O Pirro, ele acompanhou o Alexandre nas suas expedições e ele percebeu que as verdades, ou o que se aceitava como verdades na Grécia, onde ele morava, né? Por exemplo, nas expedições ele foi vendo que não era bem verdade assim, que não era totalmente inequívoco, né? Que era totalmente isento de estar equivocado. Então ele começou a pensar, poxa, lá eu pensava que o que eu tinha visto como fundamental aqui é diferente. Então, talvez não exista verdades absolutas. Então daí o ceticismo tirou a sua concepção. Não pode haver, né, verdades únicas e absolutas. Ele não vai, né, justamente aceitar que existam verdades. E eu vou colocar essa possibilidade. Se existir verdades, a gente não tem capacidade para encontrá-las. A gente não tem... Vamos ter, por exemplo, aquela questão da potencialidade racional para alcançá-las, porque a gente não consegue, a gente é limitado, segundo o ceticismo. Então não vai existir verdades, não vai existir nada absoluto, tudo vai depender de certa forma de um certo posicionamento. Ou, em outras palavras, também a gente pode pensar da seguinte forma, né? Talvez até exista a essência das coisas, mas nós somos burros o suficiente para não perceber. Isso é Pirro, isso é ceticismo, né? Então, uma coisa é fato. Ele percebe de fato que a felicidade é uma coisa que as pessoas querem buscar, mas que muitas vezes não sabem como chegar lá. E aí ele coloca 3 pontos, é incrível, né? Como esses antigos gostam de colocar 3 pontos para tudo, né? Assim, raríssimos casos são de 4 pontos, mas de 3 é incrível, né? O negócio é tenso. Então, o primeiro ponto que ele vai colocar para 3, né? Ou melhor falando, né? Para não ficar essa coisa tão confusa. O primeiro ponto dos 3 seria justamente o quê? Que para ser feliz, as pessoas elas devem, né? Entender como as coisas são por natureza. Ou seja, não evitar opiniões. Não tenha opiniões sobre as coisas. Você tem, né, que perceber como as coisas são o que são. Por exemplo, às vezes uma pessoa conhece outra. E aí diz assim, eu gosto de fulano. Fulano é legal. Eu quero mudar a visão de mundo dele. Eu quero transformar ele, como se fosse uma espécie de premissa lá para... Não, eu vou brincar de alterar a percepção dele, ou alterar o comportamento dele. O menino, né, o Pirro, vai dizer o seguinte, vai dar certo não. Você tem que entender como as coisas são. As coisas são que são. Não tente alterá-las. Tente apenas aceitá-las, compreendê-las. É simples assim. Não tenha opiniões, porque opiniões podem ser equivocadas. É isso que o Pirro vai dizer. Toda vez que você tiver opinião sobre alguma coisa, facilmente, ou ela vai poder se derrubar, né? Ou vai poder ser algo derrubável, ou você pode ter uma opinião equivocada, que na maioria das vezes acontece, né? As opiniões, elas são algo que são diferentes de leis. Leis são regras, são normas, e as leis, por exemplo, naturais, elas são inquebrantáveis, elas estão ali e pronto, você aceita que dói menos.
Mas a opinião não, cada um tem a sua. E geralmente a opinião tem a ver com o que você interpreta. E às vezes a gente interpreta equivocado a natureza. Por isso que ele vai dizer, quer ser feliz? Primeiro ponto. Você vai ter que aceitar as coisas como elas são. A natureza das coisas, né? Até um mantra, né? Se eu não me engano, é um mantra budista que diz o seguinte: eu preciso aceitar as coisas como são, né? Eu tenho que ter, ou melhor, ele vai dizer o seguinte: eu tenho que ter coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, aceitar as coisas que não podem ser mudadas e ter racionalidade e entendimento para identificar o que pode ser mudado para o que não pode ser mudado, pode ser alterado. Beleza. Até os orientais têm essa... Ou melhor, até foi ótimo, né? Até não, porque os orientais têm uma linha de pensamento muito avançada que a gente não tem nem noção. Mas os orientais já falavam sobre isso, né? Sobre essa questão de entender as coisas como elas são de fato. Tem coisas que pode mudar, que a gente pode alterar. Tem coisas que a gente não pode e a gente tem que saber a diferença das duas. Só que tem gente que confunde. Quer mudar aquilo que não muda e quer aceitar aquilo que é possível de mudar. Então existe uma confusãozinha, né? Então a segunda regra para a felicidade é justamente qual? Qual deve ser a nossa disposição em relação a elas? Ou seja, com naturalidade. Eu tenho que aceitar as coisas como elas são. Nem tudo eu posso mudar. Então eu não posso ter fé nas coisas. As coisas vão melhorar, as coisas vão... Não, mano. As coisas podem acontecer ou podem não acontecer. E se as coisas estão inclinadas a piorar, não é porque você acha que vai melhorar que as coisas vão melhorar. Elas podem sim piorar e, se dependendo da matemática da coisa, vai piorar sim. Então, é o segundo passo para você ser feliz. Primeiro, ou melhor, o primeiro passo, aceite as coisas como elas são, né? Evite opiniões. Segundo, você tem que ver, né? Qual é a sua posição em relação a isso. Você não pode ficar tendo fé, criando expectativa, porque já diz o ditado, né? A esperança é a última que morre, mas é a primeira que mata também. Então é horrível isso. O que nos remete também é o quê? A terceira regra, que seria qual? Que o que nos ocorre se nos comportarmos assim? Cara, a gente vai ter o que eles queriam buscar, e que é difícil demais, que se chama apatia. A apatia é uma palavra, né, que de certa forma que nos remete a uma sensação de não sentir nada, né? Porque os gregos tinham uma palavra, que eu vou até colocar aqui, ó, vai estar posto bem aqui, a palavra grega patos, mas não é do pato, o pato que está aqui não, ó, não é esse pato não. Patos era a palavra grega que significava perturbação da alma. Então, a apatia, o A é partícula de negação. A apatia é não deixar-se se abalar, não deixar sentir nada. Então, para os céticos, o que eles vão dizer? Se você entende como as coisas, está percebendo a natureza das coisas, ou seja, não tem opinião sobre as coisas. Segundo, você, no caso, aceita, né? Você vê as coisas como são, não tem fé que as coisas possam ser diferentes, você apenas aceita. O que puder mudar, muda. O que não puder, aceita, porque é a natureza das coisas. E terceiro, né? Quando a gente se comporta dessa forma, aí a diferença é grande. A gente começa a aceitar mais a realidade como ela é. Que é essa questão do cético. O cético, ele vai combater essa visão extremamente otimista que as pessoas têm, né? Eu vou mudar o mundo. Meu querido, mude pelo menos sua vida, se possível. Então, se você puder mudar a sua vida, inspirar 2, 3, 4, já é bom demais. Não pense em mudar o mundo não, porque é difícil pra caramba mudar o mundo. Enfim, né? Essa é a visão cética, né? Esse é o ceticismo. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o canal, ou melhor, assina o canal, ativa o sininho e compartilha e dá like. E é isso aí, comenta se gostou. É nóis, e é isso aí, aproveita amanhã, aproveita a tarde, porque a noite é nossa, beleza? Valeu!